Então, lembre-se, não existe nenhuma saída ou escapatória para os apegados. Não existe. Não tem como eles se safarem dos seus atos maldosos. Deus, por que não tem como se safar dos seus atos maldosos? Porque Deus não permitirá que que aquele que Deus não permitirá aquele que é feito à sua imagem e semelhança seja maldoso. É simples. E todos somos alma feita à imagem e semelhança de Deus. E você acha que Deus vai permitir que você continue apegado, egoísta, medroso, ganancioso, etc, etc? Claro que não, tá certo? Então, não existe escapatória, não existe saída para os que ainda continuam apegados, egoístas, materialistas, etc. Porque Deus nunca vai permitir isso. Essa é a lei da causalidade, da causa negativa e efeitos negativos. Por isso que ninguém quebra essa lei, por isso que todos os apegados que usam seus desejos, seus quereres voltados ao mundo material, sempre encontrarão fortes barreiras, né, na vida, em todos os sentidos: familiar, pessoal, relacionamento, profissional, financeiro, etc. Embora muitos sejam trabalhadores, honestos, socialmente benquisto, familiarmente bem relacionado, etc. O fato de serem apegados e usarem de egoísmo, materialismo, de dualismo, autoritarismo, orgulho, etc., os tornam em pessoas não divinas. É simples assim. Então, se não são pessoas divinas, são sim pessoas do mal. Por quê? Pelo fato de usar dessas dualidades, e quem usa dessas dualidades orgulhosas ficam impositivas, autoritárias, desarmônicas, etc. Então, são pessoas não divinas. E o oposto são pessoas maldosas. E isso vai ter que ser corrigido de qualquer forma. As más qualidades negativas e ilusórias, eles se fortalecem cada vez mais enquanto se usa esses quereres. E isso não é permitido. Por isso que Buda disse: não desejes nada desse mundo e serás eternamente feliz. Mas, como Deus é onipresente, onisciente, e está na vida de cada um na forma de alma, por isso que somos idênticos a Ele, Deus nunca abandonará nem mesmo os apegados e maldosos. Ninguém vai ser abandonado nesse mundo, porque todos somos idênticos a Ele. Temporariamente ignorantes, temporariamente arrogantes, egoístas e dualistas. Então, é uma mera questão mental, não tem nada a ver com a nossa natureza espiritual divina, eterna e imutável. E então, é uma mera questão mental. E se é uma mera questão mental, esse apego, esse sofrimento, essa ganância, etc., então, essa mera questão mental tem que ser resolvida exclusivamente por nós mesmos. Por quê? Quem comanda a sua mente? Quem comanda? É você. É você. Você que quer, você que deseja as coisas, orgulho, arrogância, status, etc. Então, é você que tem que corrigir. É você que tem que silenciar a sua própria mente. Por quê? Deus seguirá cada ato de maldade de cada pessoa. Cada ato triste, orgulhoso, arrogante, etc. E Deus fará com que os apegados confrontem todos os seus próprios erros, todos os seus pensamentos e sentimentos dualistas e negativos. Todo mundo vai ter que confrontar, vai ter que encarar para poder se autocorrigir, tá certo? Então, essa autocorreção encarar esses fatos negativos que a própria pessoa criou, que é
entre aspas, doloroso, que é triste, que é sofrido para os próprios apegados. Na verdade, não existe nenhum sofrimento na vida de ninguém. É a pessoa apegada que tem os seus quereres contrariados e acha que isso é sofrimento. Não, isso é uma grande bênção, ser contrariado e você ficar de frente a frente com os seus próprios erros e com a sua própria ignorância e sofrimento e negatividade. Não, isso não é tristeza nenhuma. Isso não é motivo para ficar depressivo, ansioso, preocupado ou triste. Isso é motivo para ficar feliz, feliz de você ter que encarar a sua própria ignorância e poder eliminá-la. Então, fique grato a Deus por ter essas oportunidades de poder praticar o desapego, poder encarar e eliminar a própria ignorância causada pelo ego. Então, e a melhor forma de rechaçar essas causas negativas que trazem resultados negativos, e a melhor forma de rechaçar tanto a causa como os efeitos negativos na vida é praticando o silêncio mental, através da simples e sincera contemplação, isto é, sem os pensamentos dualistas. Deixa as coisas acontecerem. Faça tudo o que você tiver que fazer. Se tem que estudar, se tem que trabalhar, se tem que varar a noite trabalhando sem dormir, etc., faça tudo o que for preciso, mas sem os quereres dualistas. Faça como a gente sempre faz, oferecendo tudo a Deus. E Deus fará todos os apegados a se confrontar com a própria ignorância, e isso fará com que a pessoa consiga silenciar a própria mente. Então, tem que encarar, sim. E como se encara? Como a gente se encara e como se elimina? Repetindo, com a simples contemplação. Contemple tudo que acontece na sua vida. Ofereça tudo a Deus, e aí você não vai estar oferecendo para os seus quereres e não quereres dualistas. Faça mecanicamente, faça porque você tem que fazer. Simples assim. E aí você vai começar a entender o que é a força desse silêncio mental. Então, mesmo que os apegados escolham voluntariamente a vida egoísta, sofrida, ilusória, e longe da sua natureza divina, semelhante a Deus, lembre-se, Deus fará os apegados a confrontarem os seus egos. Porém, é o apegado que terá que rechaçar a própria maldade, praticando desapego e eliminando o ego, para depois poderem assumir o eu-alma, feito à imagem e semelhança do Criador. Por quê? Porque somente aqueles que reconhecem a imensidão eterna e infinita da alma irão ter esse horizonte, esse novo patamar, não essa consciência material temporal inferior. Vão ter acesso à consciência, à superconsciência divina e eterna e expansiva de Deus e da própria alma. Então, tem que reconhecer essa imensidão eterna. E como se reconhece essa imensidão eterna? Como você vai experienciar pela primeira vez isso? Silêncio mental. Silêncio mental é o que fará Deus e a sua alma se manifestarem. E aí você vai reconhecer essa imensidão eterna, infinita, pura e divina que é a alma e é Deus, tá certo? Então, o silêncio mental é que trará tudo isso. Uma simples prática do desapego tem a maior força da vida. Por que um simples silenciar a mente tem tanta força? Porque somente no silêncio da mente Deus se manifesta.
Então, silenciar a mente significa você tem o poder de fazer Deus se manifestar na sua vida e fazer com que a sua alma também se manifeste e você passe a se identificar como a alma e não como o eu ego. Então, desapegue-se e descubra o presente de Deus. O que é o presente de Deus? É a própria alma, feita à semelhança dele. Esse é o presente que Deus já deu para todos nós. E não existe alma privilegiada. Não. Jesus, Budas eram filhos de Deus. Cara, e você é o quê? Filho do quê? Não existe diferença, não existe almas privilegiadas e não existe almas não privilegiadas. Todos somos absolutamente perfeitos e idênticos ao Criador, tá certo? Então não rebaixe a si próprio, e não fique glorificando os outros. Jesus, não sei o quê, Buda, não sei o quê. Fica glorificando os outros e você se rebaixando. Isso é que não pode acontecer. Todos somos absolutamente idênticos a Deus e não existe. Já pensou se Deus fizesse níveis de almas diferentes? Deus seria o maior injusto. Mas não, todos somos absolutamente idênticos. E é isso que a gente tem que revelar na nossa vida. Então, nunca fique glorificando os outros e nunca fique rebaixando a si próprio. E mais, nunca pense ser possuidor de Deus. Tem muita gente que acha que possui Deus, possui Buda, Jesus e outros. Se você se convence que você é possuidor deles, então terás perdido a chance de se tornar num deles. Tem gente que acha que é possuidor deles. Não, aí você perdeu a chance de se tornar num deles. Pois em todas as questões espirituais, não é o apegado que decide por conta própria sobre qualquer assunto espiritual, e sim Deus que decide sobre todas as questões espirituais e não espirituais. Por exemplo, o apegado diz assim: eu amo Deus, Jesus, Buda, etc. Não, você se autoconvenceu unilateralmente. Por quê? Porque é Deus quem decide sobre o seu amor verdadeiro ou falso por ele. Tá certo? Então, nunca pense que você ama Jesus, Buda, etc. Não, não é a sua decisão que importa, é a decisão de Deus. O apegado diz assim: sou devoto de Deus, Buda, Jesus, etc. Sou devoto. Mas é Deus quem decide sobre a sua devoção sincera ou falsa. Não é você que decide se você é devoto disso ou daquilo. Não é você. Então, não fique se autoconvencendo, sendo possuidor deles. Não é você. É Deus quem vai decidir se você é realmente um devoto ou não. Tá certo? O apegado diz: tenho fé em Deus. Mas isso também é errado. É claro que é errado. Você não tem fé em Deus. Enquanto se é apegado, não tem fé em Deus. É o ego convencendo a pessoa que tem fé em Deus. Por quê? Porque Deus é quem decide sobre a sua fé verdadeira ou falsa nele. Não é a própria pessoa quem decide. Então, tudo isso tem que cair por terra, tem que cair, tem que sair dessa mente, esses convencimentos que atrapalham o desapego das pessoas. Portanto, todas as questões espirituais
não é o apegado que decide, e sim Deus somente. Tá certo? A única decisão firme e inabalável que o apegado deve ter é silenciar o ego, silenciar a mente e ponto final. Somente isso. Nisso você tem que ter essa decisão firme e inabalável. Eu vou silenciar o ego, eu vou silenciar a minha mente. Essa é a sua única decisão que você mesmo deve tomar e levar a cabo. Então, tudo lhe será acrescido. Se você conseguir levar a cabo esse silêncio mental, essa contemplação pura e simples, então tudo lhe será acrescido. Principalmente a manifestação de Deus e da própria alma divina. E tudo mais, incluso a prosperidade material, a paz, a harmonia, a felicidade plena e eterna e imutável. Mas, enquanto se busca a paz, a felicidade, a harmonia, enquanto você está buscando a sua prosperidade, a própria pessoa apegada se tranca e se acorrenta com todos os tipos de ilusões e sofrimentos. Então não pode correr atrás da felicidade, da paz, da harmonia, da prosperidade? Claro que não. Não faça isso. Não pode correr atrás de melhorar a vida da família, do trabalho? Claro que não, não faça isso. Porque você já é a própria pessoa, você é a própria, você é a própria prosperidade divina, você é a própria felicidade, a própria paz, você é a própria sabedoria e harmonia. Você já é tudo isso. Então, se você já é tudo isso, por que fica procurando? E depois, não é para procurar porque você já é para eliminar. Eliminar o que está impedindo de você se tornar, assumir essas qualidades. E o que está impedindo? O ego. O ego. O ego é que está impedindo dessas qualidades se manifestarem. Então você não tem que buscar nada. Simplesmente você tem que eliminar. E eliminar o quê? Os quereres mentais. Só isso. E veja que esse erro é cometido por todos os apegados, pois tudo que os quereres apegados almejam tem por finalidade alcançar a paz, a tranquilidade, a segurança, a merecida prosperidade, etc., sem saber que o verdadeiro e sincero contentamento é a causa de tudo que é divino para a vida. Pratique contentamento, é a causa de tudo se tornar divino na vida em todos os sentidos. Mas ter contentamento verdadeiro e sincero não é tão simples assim para os apegados. A hora que você começa a praticar com sinceridade, você vai ver que é fácil. Mas até chegar nessa sinceridade simples de se tornar desapegado, primeiro é necessário muita coragem. Para você silenciar a sua mente, você vai precisar muita coragem, muita persistência, muita determinação, porque tudo regado com a fé pura em Deus. Pois para se ter contentamento é preciso eliminar todos os desejos, quereres voltados ao mundo material. Tá? E isso requer muita fé, de se submeter todas as suas necessidades materiais, todas as necessidades da sua família, dos filhos, as necessidades financeiras, etc. Tudo isso você vai ter que submeter às vontades de Deus. E a grande maioria não tem essa coragem. Por quê? Ele acredita mais nos seus quereres, nas suas vontades. Preciso ganhar dinheiro, preciso fazer isso, preciso educar os meus filhos, preciso mandar os meus filhos para boa escola, preciso controlar os meus filhos, preciso melhorar o meu trabalho, etc., para poder ganhar mais. E não tem a coragem de entregar tudo isso
nas vontades de Deus. E isso é o impeditivo para o desapego. Inclusive, os apegados devem submeter às vontades de Deus todas as suas resistências, persistências em querer a vida de acordo com seus quereres dualistas, mesquinhos. Ele tem que submeter tudo às vontades de Deus. E isso requer muita fé, muita determinação e coragem. É mais uma vez que se conhece e se experiencia as vontades de Deus na sua vida, tudo vai se tornando em verdadeira paz, harmonia e prosperidade. Claro, sempre vai ter alguns escorregões nesse caminho, mas para quem tem essa determinação, esses deslizes nas práticas é a coisa mais natural. É a coisa mais natural. E depois, você não sabe se é deslize seu nas práticas ou se é um novo teste de Deus para ver a sua reação da sua sinceridade e da sua determinação. Por isso que nas práticas do desapego, nunca se esmoreça. Sempre continue praticando. No começo é assim. Você está praticando o desapego e acontece alguma coisa. E aí você fica nervoso, desesperado, preocupado, estressado, nem dorme de tanta preocupação, mas vai praticando, vai praticando. Silêncio mental e deixa tudo na vontade de Deus. Você vai ver que o tempo que antes era dias, semanas de preocupação, ele vai diminuindo e conforme vai diminuindo, na mesma proporção você vai ter experiências divinas, de que a vontade de Deus é que deve prevalecer. E aí você começa a viver um período de tranquilidade divina na sua mente e na sua vida. Então, vá praticando. Então, resista às imposições do ego maldoso. Pratique. Eu nunca falo para orar, né? Mas ore nessas ocasiões aqui, ó. Pratique e ore. Ore para que Deus lhe dê força, fé inabalável, coragem e, principalmente, que Deus permita a sua submissão às vontades divinas e onipresentes dele. Ore por isso. Ore para que você tenha coragem, força, determinação e que você consiga se submeter às vontades de Deus. Tá certo? Isso você tem que orar. Isso você tem que pedir para Deus. Você tem que pedir. Eu pedi muito para que me tornasse num instrumento de Deus. E não sei por onde, mas começou a fluir essas coisas. Mas nunca tente negociar com Deus. Nunca tente negociar com Deus em suas orações. Hoje, as orações das pessoas apegadas é uma verdadeira negociata de mau caráter, de má espiritualidade e de verdadeiro egoísmo para com Deus. Nunca negocie com Deus. Deus, me tira dessa situação aqui que eu estou sofrendo muito, porque aí eu vou cumprir uma promessa, sei lá o que essas pessoas negociam com Deus, mas nunca negocie com Deus. Como que alguém feito à imagem e semelhança dele, um ser puro, divino, eterno, de puro amor, desapegado, vai negociar com Deus? Você é o próprio Deus. Você é o próprio Deus. Você vai negociar com você mesmo. É um absurdo. Então, nunca negocie com Deus em suas orações.
Peça aquilo que está te faltando para você se desapegar. Isso você tem que pedir. Peça aquilo que está faltando para você se desapegar. E aquilo que está faltando, com certeza, é coragem, fé, determinação, perseverança, essa humildade de se submeter às vontades divinas de Deus. Isso você tem que pedir. Agora, pedir o resto, nunca, jamais. Isso é negociata dos ignorantes. Só os ignorantes é que pedem coisas materiais para Deus. Tá certo? Como que você vai pedir coisas materiais para Deus, se você nem pertence ao mundo material? Você tem que se desapegar do mundo material e não pedir coisas materiais. Tá certo? Então, são coisas absolutamente antagônicas. Então, apenas pratique desapego e ore pelo que hoje falta para você poder silenciar a sua mente. Ore pelo que hoje falta para poder ter contentamento mental total. E o que falta sempre é a coragem, a fé, a determinação para se poder praticar a sincera contemplação sobre tudo e todos. E saiba que, se você decidiu sinceramente se submeter às vontades de Deus, então você viverás cada momento, cada fato e circunstância da vida como sendo Ele próprio. Afinal, ambos são unos. Então, por exemplo, você decidiu sinceramente se submeter às vontades de Deus. Tá, você tem que ter tanta sinceridade que a vontade de Deus tem que ser una à sua vontade. Não existe desarmonia, não pode existir desarmonia entre as vontades de Deus e as suas vontades. Afinal, você é tão Deus quanto Ele. Você é um pedaço dele. Então, você é uno a Ele. Então, o que é a vontade dele é a sua vontade. Só que hoje, a vontade dele é completamente diferente da sua vontade. Totalmente desarmônica. Mas quem que está certo? Você, egoísta, medroso, ou Deus que está certo? Então, se submeta, e a vontade dele tem que ser a sua vontade. No dia que isso ocorrer, ocorreu a união entre a sua alma, você e Deus. E é isso que tem que acontecer. É por isso que Jesus, na sua última fase, ele falou, eu sou uno ao meu Pai. É o que tem que acontecer com todos nós. E não como sendo o eu ego, com os seus quereres medrosos, estressados, inseguros, preocupados, etc. Portanto, não seja o covarde, o enrustido ego que jamais fará expressar os poderes da alma e de Deus em suas vidas. Você pode rezar quanto você quiser. O ego, enquanto você tem os quereres, o ego jamais vai fazer a alma e Deus se manifestarem nas suas vidas. Então, poder verdadeiro é o silêncio mental. Esse é o único poder que a gente tem que alcançar, o silêncio mental. Porque o silêncio mental que consegue fazer Deus e a alma se manifestar na sua vida. Fora do silêncio mental, não existe mais nada poderoso nesse mundo que esteja ao seu alcance. Então, o silêncio mental está completamente ao seu alcance. É a única coisa que você tem que você veio fazer aqui. Portanto, desapegue-se, tenha contentamento e pratique contemplação pura e sincera. É isso aí, pessoal. Boas práticas do desapego aí a todos. Obrigado.